Parte da beleza do MMA é que ele é um esporte individual. Embora um lutador geralmente precise de uma equipe inteira para se preparar para a batalha, a menos que você se chame Diego Sanches, claro, você está por conta própria quando a jaula se fecha. Não tem esse troço de multiplayer não. O resultado é que eles recebem toda a glória quando vencem, mas tomam na cara literalmente quando perdem. Mas nem sempre isso acontece. O MMA tá cheio de atletas que aceitam ou reconhecem suas falhas, mas não tem jeito, alguns jogam a culpa em todo mundo menos neles mesmos. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que não aceitaram suas derrotas. Número 10, Ronda Rousey. Ronda Rousey lidou com a derrota como um sistema imunológico fraco lida com vírus. Ou seja, terrivelmente. Acho que de fato não é o melhor momento para falar de vírus, né? Então vamos seguir em frente. Antes de sua luta contra Holly Holm, o duelo onde ela sofreu sua primeira derrota, Rousey sustentava um cartel perfeito com 12 vitórias relativamente dominantes. Ela havia defendido o título feminino do UFC por 6 vezes e foi a razão pela qual Dana White trouxe lutadoras para o seu evento. Seu treinador afirmava o tempo todo que ela não era apenas a melhor grappler da categoria, mas também a melhor striker, com algumas pessoas sugerindo que ela poderia até vencer Floyd Mayweather no boxe. Sim, tava todo mundo delirando naquela época. Sorry, Floyd, but I'm gonna have to give this one to Ronda. Pois bem, parece que ela se esqueceu como era perder, porque quando Holm chocou o mundo, Ronda não aguentou, ou talvez ela simplesmente nunca soube perder mesmo. Ela admitiu anos depois que sua mãe pensava que ela nunca consideraria a possibilidade de perder, e isso certamente responde à pergunta sobre a origem de sua veia agressiva, mas sua reação foi diferente da maioria nessa lista. Embora ela tivesse algumas desculpas, isso não era a questão em si, ela simplesmente se recusou a falar com a imprensa, talvez acreditando que a derrota desapareceria se ela fingisse que não aconteceu. E embora ignorar um problema seja uma resposta compreensível para uma pessoa comum, ser cruelmente nocauteado diante de milhões de pessoas não pode ser bom. É incomum para um lutador, já que se espera que ele lide com isso. Mas se você achou que ela mudaria depois da segunda derrota, bem, nada mudou depois que ela apanhou para Amanda Nunes também. Ela nunca reconheceu as falhas gritantes no seu jogo, ela simplesmente enterrou a cabeça na areia e saiu do esporte. Número 9, Luke Rockhold. Como já foi dito aqui, sofrer um nocaute brutal deve ser foda, principalmente num ramo como o MMA, que te obriga a enfrentá-lo publicamente, mas o lutador decide como vai lidar com isso, e se ele escolher a opção certa, os fãs vão respeitá-lo por isso. Luke Rockhold escolheu a opção errada. Ele já tinha um relacionamento complicado com os fãs antes de sua derrota por nocaute para Michael Bisping no UFC 199. Muitos estavam apaixonados por sua atitude confiante, beirando a arrogância, enquanto outros adoravam festejar o seu fracasso, só que isso ia piorar bastante. Ele se recusou a dar créditos a Bisping e não conseguia reconhecer suas próprias fraquezas, insistindo que o excesso de confiança era o único problema. Para ele, o novo campeão ganhou por pura sorte, e esse padrão continuou. Depois de ser nocauteado por Yoel Romero, sua desculpa foi que ele perdeu uma tonelada de peso enquanto Romero parou de cortar peso prematuramente. Embora o peso de Romero pudesse ser um fator, esse dificilmente era o único problema, e foi aí que ele decidiu copiar Ronda Rousey e se calar diante da imprensa quando Jan Blachowicz quebrou sua mandíbula em sua estreia nos meio pesados. Levando em conta como ele desprezou Jan antes da luta, já mirando um lucrativo duelo com John Jones, não foi surpresa que ele tenha sumido do mapa por um tempo. Número 8, BJ Penn. Todos concordamos que BJ Penn é uma lenda e teve uma carreira incrível, ignorando as últimas lutas, claro, mas sejamos honestos aqui, ele tem dificuldades para lidar com suas próprias deficiências. Ele era o campeão dos leves e desafiou Georges St-Pierre nos meio médios e parecia um verdadeiro campeão mundial. BJ tomou o cinturão dos meio médios de Matt Hughes 5 anos antes, mesmo sendo pequeno demais para a categoria, mas não conseguiu repetir o feito contra GSP, e foi aí que começou a polêmica da vaselina. Phil Nuss, técnico de GSP, aplicou vaselina no rosto do lutador, uma prática comum para evitar cortes entre o primeiro e o segundo round. No entanto, ainda com as mãos sujas de vaselina, ele massageou os ombros e as costas de St-Pierre. Segundo a equipe de GSP, era apenas um exercício respiratório e que o excesso de vaselina não faria diferença, mas a equipe de BJ discordou efusivamente, entrando com um pedido de investigação do caso. A investigação não deu em nada no fim das contas, apenas resultou numa mudança política que só permitia ao Cutman aplicar vaselina no rosto de um lutador. Tempos depois, BJ também acusaria St-Pierre de uso de esteroides, embora sua única evidência fosse que St-Pierre estava sempre em shape fenomenal. Acho que isso não se sustentaria no tribunal. Mesmo assim, concordando você ou não com BJ, ele nunca parou para se olhar no espelho e avaliar seus erros. Ele foi um prodígio, mas nem sempre foi um atleta comprometido, e isso se mostrou contra GSP. Embora a polêmica da vaselina fosse o exemplo mais famoso
orgulhoso da sua recusa em aceitar que também comete erros, esse não foi o último. Depois de perder para Nick Diaz, BJ protestou dizendo que Diaz usou sua vantagem no tamanho para vencer. Mas esse não é o intuito? Usar o que você tem de vantagem sobre o adversário ficou feio para ele, né? Número 7, Yoel Romero. Para alguém que nunca foi campeão do UFC, Yoel Romero pode se considerar um tanto quanto sortudo pela quantidade de chances que ele teve de disputar o cinturão. Antes de desafiar Israel Adesanya, 3 das 4 lutas anteriores foram por um cinturão, 2 deles interinos. Romero não bateu peso em 2 delas, tornando-se inelegível para ganhar o título se vencesse, o que explica por que sua vitória por nocaute contra Luke Rockhold não significou absolutamente nada. A questão é por que ele teve tantas oportunidades apesar de um histórico ruim no papel e 2 problemas na balança. Bem, seu estilo de luta é a primeira explicação. Ninguém pensa na palavra tédio quando falamos sobre o ex-atleta olímpico. Esse cara mete medo, ele nunca é entediante. O cara fez 10 rounds insanos com Robert Whittaker, uma guerra contra Paulo Borrachinha e um nocaute sobre Luke Rockhold nos últimos tempos no UFC. A maioria dos fãs esperava algo especial quando ele enfrentou Adesanya. Em vez disso, foi uma luta monótona de 5 rounds que terminou com a vitória do nigeriano. O campeão reconheceu que seu desempenho foi medíocre, enquanto Romero jogou a culpa toda em cima do rival, apesar de indiscutivelmente ter freado o ritmo da luta ao ficar parado nos primeiros 30 segundos e no fim das contas ter acertado menos golpes que Adesanya. Ele chamou Adesanya de astro do atletismo e o acusou de desrespeitar tanto o esporte quanto os fãs com sua performance. E embora Adesanya tenha sua parcela de culpa nessa história, quando um não quer, 2 não brigam. Número 6, Joanna Jędrzejczyk. Você pode até fazer muitas comparações entre Joanna Jędrzejczyk e Ronda Rousey, ambas são mulheres. Tá, isso é uma observação mais óbvia. Piadas à parte, as primeiras derrotas delas no MMA foram bem semelhantes. Elas eram campeãs invictas dominantes e grandes favoritas. As duas já haviam sofrido derrotas em seus esportes de origem antes de migrarem para o MMA, mas isso foi séculos atrás. Então quando elas finalmente caíram no MMA, foi uma sensação totalmente nova das duas. Como explicamos no caso de Ronda, elas não lidaram com isso com muita classe. Jędrzejczyk deu várias desculpas para a derrota depois de ser nocauteada por Rose Namajunas no UFC 217, mas nenhuma delas estava relacionada às habilidades de Rose. O principal problema era um suposto corte de peso mal sucedido, levando Joanna a demitir sua equipe de nutricionistas. Ela também revelou como sua preparação foi afetada pela infidelidade do noivo, algo que de fato deve ter sido muito estressante. Ela foi premiada com uma revanche imediata, mas perdeu novamente, dessa vez por decisão. A culpa da vez foi jogada em cima da inexperiente Comissão Atlética de Nova York, afirmando que eles ainda estavam aprendendo a julgar. Embora seja verdade que a comissão começou a trabalhar recentemente com o MMA, os juízes eram funcionários com vasta experiência no esporte. Ela argumentava que deveria ter vencido mesmo assim, passando a chamar Rose de campeã falsa. A grande lutadora peso palha parece estar lidando melhor com as derrotas hoje em dia, especialmente depois da luta histórica com Willie Zane. Número 5, Sean O'Malley. Pois é, eu sei que você já esperava ver esse nome por aqui. Às vezes você só dá muito azar em uma luta, e sendo muito justo com Sean, não é comum ver um único chute, umzinho só entre milhares de chutes que são diferidos todos os anos, apenas um chute destroçar por completo a perna de um lutador, mas você tem que dar crédito a Marlon Vera por conectar no lugar certo, causando problema no nervo de O'Malley, e a luta terminou de fato por causa das bombas que Marlon jogou na cara dele também. O'Malley não deu entrevista depois da luta, mas foi ao Instagram dizer que era humilde e amava a todos. Parecia que ele ia aceitar a derrota e voltar para academia para treinar, mas não foi bem por aí. O problema é que ele usou seu próprio podcast para falar sobre o que aconteceu, e foi aí que ele começou a falar sobre as ataduras que usava no pé. About 5 minutes before they said, all right, we're gonna walk, I'm like, hey Brandon, do you think you could fucking loosen up my ankle brace? It's like fucking tight. So he's sitting in the back, loosening up my ankle braces. I remember dragging my foot up against the cage, like fuck. Even still, didn't feel in danger. Pois é, parece que ele deixou de ser humilde nessa hora. And that humbled post was a fucking joke, so everyone commenting stupid shit. I'm not humble. Ele não reconheceu os méritos de seu adversário. It's like, okay, let's look at his career. In 5 years, let's look at mine. I'm gonna be fucking world champ and he's gonna be a fucking journeyman. E passou a falar ao lado de seu treinador que não haviam feito nada de errado. God, I did everything right. I did everything right. There was nothing I did wrong. That's the thing I don't like about fighting that much. It's not like you can do everything right and not win. É uma pena que uma das estrelas mais promissoras do esporte se recuse a aceitar o que aconteceu, que não fale sobre o que fez de errado e como ele poderia aprender com aquilo, mas quer saber, por outro lado, é difícil encontrar uma confiança tão inabalável como essa no esporte. Número 4, Conor McGregor. Uma das qualidades mais cativantes de Conor McGregor em sua ascensão rumo ao estrelato foi sua mente. Embora suas provocações
fãs tomassem o centro das atenções, ele era excepcionalmente inteligente depois das suas lutas, e ele sempre foi humilde, tanto na vitória quanto na derrota. Por exemplo, após sua surpreendente derrota por finalização contra Nate Diaz, McGregor não culpou ninguém além de si próprio. Ele admitiu que não soube trabalhar sua energia e foi desleixado na dieta, mas deu mérito a Diaz por seu desempenho rápido. Efficiency, he was very efficient and he took shots well. I will assess it and come back. No entanto, após sua derrota para Khabib Nurmagomedov, sua análise soou muito diferente, já que ele colocou a culpa em todos os lugares menos em si mesmo e deu pouco crédito ao campeão. Ele criticou o árbitro Herb Dean por não tê-los deixado voltar de pé, ao invés de avaliar sua incapacidade de escapar das garras da águia russa. Ele disse que estava desfocado no camp, que aparentemente se concentrou demais na defesa ao invés do ataque, e chegou a citar uma lesão pré-existente no pé, o que é muito irônico, né? Já que ele atormentou Rafael dos Anjos por sair da luta quando tinha algo parecido, ao contrário do duelo contra Diaz, quando se recusou a admitir que Khabib foi melhor naquela noite, descrevendo seu desempenho como uma mistura de amarração, fuga e ter acertado um soco na sorte. Número 3, os irmãos Diaz. Tudo bem, a gente entende que tá roubando um pouco ao colocar dois lutadores de uma vez só na lista, mas considerando que Nick e Nate são os irmãos mais populares do MMA, é um pouco justo. Além disso, eles se complementam, e embora machuque um pouco colocá-los no topo dessa lista, a gente não teve escolha depois de revisar as evidências. Eles são famosos por expor mentiras, mas têm um histórico ruim quando se trata de aceitar responsabilidade. A gente até reconhece que algumas queixas são válidas, mas a questão é quando tudo vira desculpa. Por exemplo, depois de perder uma decisão dividida para Conor McGregor, Nate contestou o resultado e imediatamente disse que mal treinou para a revanche porque estava machucado. Ele também questionou praticamente tudo em torno da luta contra Jorge Masvidal. Ele obviamente criticou a interrupção, mas isso é esperado de qualquer lutador raçudo. Mas assim como no pós-luta com McGregor, ele citou lesões que supostamente atrapalharam seu treinamento. Ele começou a conspirar, alegando que o médico jogou contra ele, afirmando também que por algum motivo o UFC conscientemente, talvez até intencionalmente, o chamou para luta em cima da hora, então ele estaria lutando em condições ruins de treinamento. E esse é o tipo de teoria preferido de seu irmão. Nick geralmente produzia teorias muito mais bizarras para suas derrotas, especial na luta com Georges St-Pierre. Depois de perder por decisão unânime, a estrela de Stockton reafirmou que GSP toma esteroides. Nate ficou famoso por repetir isso anos depois, acusando todo mundo de tomar o suco. E Nick não parou por aí. Ele insistiu que St-Pierre estava com as mãos atadas de forma incorreta, o que poderia infligir mais danos, e até acusou o campeão de envenenar seu soro intravenoso. Uma acusação pesada, mas esse infelizmente é o jeito de Diaz, e como a navalha de Ockham diz que a resposta mais simples é geralmente a correta, nesse caso talvez GSP simplesmente seja o melhor lutador. Os irmãos Diaz estão cagando pra navalha de Ockham. É melhor parar de tentar envenenar os caras. Número 2, Tito Ortiz. Apesar de ser muitas vezes esquecido na história pelo UFC, Tito Ortiz é um de seus lutadores mais importantes. Suas rivalidades com Chuck Liddell e Ken Shamrock estavam entre as melhores da organização, e especialmente essa última, que pode ter salvado a empresa. Ortiz e Shamrock fizeram 3 lutas, e todas quebraram recordes. Mas a luta deles no UFC 40 foi a mais importante, gerando mais de 100 mil vendas de pay-per-view, pelo menos o dobro dos eventos anteriores da Zuffa. Muitos especialistas até sugerem que ela tenha salvo a empresa da falência iminente. Dana White, gostando ou não, Ortiz foi uma estrela e o garoto propaganda do UFC por um bom tempo. No entanto, ele também foi a estrela das desculpas pós-luta. Ele tinha o hábito doentio de revelar lesões duvidosas na derrota para se eximir da culpa. Por exemplo, depois de cair diante de Chuck Liddell no UFC 66, ele deu uma entrevista curiosamente pensativa e parabenizou Liddell. But you know what? Chuck's the best pound for pound fighter in the world right now. I gotta give it to him. He's worked his ass off to get where he is and he showed it tonight. No entanto, antes que Joe Rogan pudesse encerrar a entrevista, Tito deixou escapar que havia quebrado o pé na luta. Hit him with an inside kick and I felt like I broke my foot, but I mean, it hurts. I mean, Liddell's an awesome fighter. Like I said, I can't say enough about him. Depois de perder para Forrest Griffin no UFC 106, ele alegou que sofreu uma concussão antes da luta, uma fratura na espinha e que também teve o crânio quebrado. Essa foi foda. Fechou a trinca legal, e considerando a gravidade de um crânio quebrado, você imaginaria que a comissão atlética não liberasse para lutar, né? Bem, o médico não constatou nada depois da luta. A gente nem precisa falar o porquê, certo? Quando perdeu novamente para Griffin anos mais tarde, Tito atribuiu o resultado a uma cirurgia no menisco e a uma lesão no ligamento. Mas não eram apenas lesões que ele apontava. Mais tarde ele culpou sua ex-esposa Dina Jameson por sua sequência de derrotas. Eita ferro, embora a gente tenha pesquisado todas as suas desculpas, a gente ainda não tem a menor ideia de quais lesões eram verdadeiras. Independentemente disso, a gente fica impressionado com a criatividade dele só para se eximir da culpa nas derrotas. Número 1, TJ Dillashaw. O MMA é uma comunidade muito unida apesar da globalização, e é por isso que histórias de academia muitas vezes circulam por aí e acabam indo a público. E não faltam histórias de TJ Dillashaw que pintam a imagem de um lutador extremamente competitivo. Por
exemplo, dizem que ele supostamente golpeou seu ex-companheiro de equipe Chris Holdsworth com uma joelhada ilegal na cabeça no treino, causando uma concussão, porque ele aparentemente ficou frustrado após ser finalizado. Dillashaw negou que isso tenha acontecido, mas Holdsworth confirmou tudo, citando o incidente como a razão de sua carreira ter terminado prematuramente. E essa é apenas uma história de muitas, o que mostra por que Dillashaw teve uma desculpa para cada derrota que sofreu no MMA. Sua derrota por nocaute no TUF contra John Dodson foi pura sorte. As derrotas por decisão dividida para Rafael Assunção e Dominick Cruz foram garfadas, e ser derrubado 2 vezes e depois acabar nocauteado por Henry Cejudo foi, assim como o TJ disse, uma interrupção horrível, produto da inexperiência do árbitro Kevin MacDonald. A propósito, o MacDonald é árbitro há 15 anos, mas cabe apresentar alguns pontos justos. A luta com Assunção foi parelha, e o árbitro Big John McCarthy disse que não teria interrompido a luta contra Cejudo, então ele até tem um bom argumento aí. Mas Dillashaw nunca reconheceu seu papel nas derrotas, ele ainda negou ter usado EPO quando foi pego no doping. Ele admitiu seu erro no final, mas também disse que não se arrependia de ter tomado a substância porque sem ela ele provavelmente não teria conseguido bater o peso e depois perder a luta. Parecia na verdade que ele estava arrependido só de ter sido pego e não arrependido de ter sido culpado. E aqui vai um salve para Rob Pelling, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Rob no Twitter através do The Robert Pelling. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.